Dando sequência aqui a nossa roda de conversa com os candidatos, a APC hoje tem a honra de entrevistar nosso amigo Wellington Luiz. O Wellington foi presidente do nosso sindicato há muitos anos, foi deputado distrital, é uma pessoa muito querida por todos nós e a associação tem o prazer de estar com você mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado por nos receber aqui, tá bem? Eu vou pedir para você, se quiser se apresentar ou conversar com os colegas, o que você achar tudo bem. Bom, moça, primeiro é um prazer enorme falar com vocês. Eu faço parte, né, dessa história da Polícia Civil, em especial dessa carreira, antes agente penitenciário, hoje agente de custódia, polícia de custódia, da qual eu ajudei a criar e que eu fico muito feliz. O retorno desses policiais seu cargo de origem, que é a Polícia Civil, para a gente foi um motivo de muita alegria e de muito orgulho. E a gente apostava nisso porque a gente sabia que ia dar certo, e deu certo. Policiais preparados, policiais que fortaleceram ainda mais o combate à criminalidade, estão aí nas delegacias, distribuídos em vários órgãos, fazendo aquilo que sempre fizeram, que é combater o crime como pouco sabe. Eu queria aqui, inicialmente, parabenizar vocês que sempre encheram a gente de muito orgulho. Aí eu vou falar porque eu fui extremamente beneficiado por essas ações. Meu irmão, muito obrigado. A gente ter voltado para a polícia, eu sei que foi uma conquista sua, né? E por isso eu só tenho que agradecer a nossa categoria também. Mas nós temos algumas coisas para avançar também, sabe? E uma delas é a questão da estrutura física da carceragem. A carceragem ela é muito antiga, ela é muito velha e ela não atende mais os ditames da lei. Só para ilustrar para você, assim, hoje nós temos uma característica na Polícia Civil, que é a prisão da pensão alimentícia. Então, a gente cumpre os mandatos de prisão alimentícia e tem que colocar esse cidadão preso. Em tese, ele não é criminoso, tem uma dívida. Hoje tem outros crimes, mas ele não está preso por isso, ele está preso pela dívida que ele tem com a família dele. Por que é que o policial de custódia tem que revistar o familiar do preso que não é criminoso? Porque a estrutura física ali é muito ruim. Então essa é uma das questões que a gente queria que você falasse, sobre se há possibilidade da gente fazer uma carcerária que seja ao nível da Polícia Civil. Um negócio bacana. Sem dúvida. Primeiro, deixa eu só fazer uma observação. Quando você disse que você foi beneficiado. Não, quem foi beneficiado foi o Estado, foi a população com essa mudança. Então, os policiais servem a comunidade e servem muito bem. Essa mudança serviu, então, para atender a sociedade. Segundo, há sim como fazer isso. E é bom que a gente registre isso. Eu quero fazer esse compromisso. Se for da vontade de Deus, a gente sendo eleito, o planejamento tem que ser feito por você, porque vocês são os verdadeiros especialistas. Quando esse planejamento estiver pronto, a gente vai estar conversando com a Direção-Geral da Polícia Civil, com o nosso diretor, com o nosso governador, e eu me comprometo, inclusive, colocar recursos, emendas, para que a gente possa custear e fazer dentro das normas legais e dentro das necessidades que foram orientadas pelos nossos agentes, pelos nossos policiais e que atendam às necessidades das famílias, evitando constrangimento, tanto para o policial quanto para os familiares daqueles que estarão detidos. Joia, Wellington, muito obrigado mais uma vez. E o outro ponto é quanto ao concurso para agente policial de custódia. O governador, o diretor da polícia, ele conseguiu essa autorização do concurso. É muito importante para a gente que saia esse concurso, é muito importante para a polícia que saia esse concurso. E no momento ele está parado, né? Acho até que por conta do período eleitoral, mas ele deve andar. E aí eu queria também que firmasse esse compromisso com a gente com o concurso público, para a gente poder fazer Não tenha dúvida, fica aqui o nosso compromisso, essa história, volto a dizer, eu conheço, sei da necessidade de fazer o concurso, de renovar os quadros, de ampliar o quadro. Então isso é importante, de novo, para atender a sociedade, para que nós tenhamos condições de melhor atender a comunidade. Então nós vamos trabalhar, fica aqui também registrado esse meu compromisso, tenho certeza absoluta que nós vamos avançar muito nessa matéria. Legal. E terceiro, eu queria fazer uma pergunta
vamos, né, é o que mais importa para nós, assim, que interfere diretamente na nossa família. Como é que vai ser a questão do reajuste do policial? Já tem uma perspectiva, uma conversa com a direção sobre isso? Nós já estamos discutindo tanto com a direção quanto com o governador do Distrito Federal. E aí, Gonçalves, você é conhecedor disso, você participou de vários eventos, nós ganhamos várias greves, vamos dizer assim, vários movimentos, inclusive no sistema penitenciário. E é importante a gente lembrar que existem dois momentos. Quando a mensagem é encaminhada, né, antes de ser encaminhada, a pressão natural ela é exercida sobre o governo do Distrito Federal, que é o gestor do fundo, e cabe a ele encaminhar. Depois que ela é encaminhada, quem exerce a pressão somos nós. Esse momento que está acontecendo hoje, nós tivemos em governos passados. E nós, você que foi presidente de entidade, eu fui presidente de entidade, nós criamos estratégias que pressionaram o governo do Distrito Federal no primeiro momento e o governo federal no segundo momento. Nós fizemos movimentos que davam conta de mais de 5 mil policiais civis em frente ao Palácio do Planalto. Então, na minha opinião, respeitando, claro, a estratégia de cada um, mas eu acho que faltou uma pressão contra o Palácio do Planalto, e coisa que nós fizemos e deu certo no passado. Então a gente tem que lembrar que estratégia, pressão política é exercida pelas entidades e pelos seus filiados, e nós soubemos fazer isso. Polícia tem força, polícia precisa ser respeitada, e nós sempre fizemos isso, nós sempre ganhamos aquilo que nós lutamos. E eu acho, volto a dizer com todo respeito, eu não lembro de um só movimento em frente ao Palácio do Planalto nesses 3 anos e meio. Então, mesmo depois que a mensagem já tinha saído do Distrito Federal, a gente estava fazendo movimento em frente ao Palácio do Buriti, sendo que o movimento deveria ser feito lá em frente ao Palácio do Planalto. Então eu acho que faltou estratégia, faltou interlocução, né? E aí nós vamos agora trabalhar nesse sentido. Eu tenho certeza absoluta. Primeiro nós vamos mudar o regime, nós precisamos ter um pai, e isso o governador Ibanez já se comprometeu e a gente vai contar com ele. Porque uma hora a gente é de um lado, então essa questão do regime, isso é fundamental e nós vamos brigar. E depois, se houver necessidade, nós vamos lá no governo federal arrancar esse compromisso legal que é obrigatório. O governo federal não pode se negar a fazer a vontade do gestor do fundo, porque senão ele quebra o pacto federativo. Nós vamos brigar para que isso aconteça. Mas que esse reajuste, essa paridade tem que sair? Tem que sair. Eu não vou falar nem paridade, porque eu acho que a gente não precisa se prender a um teto. Por isso tem que ganhar bem, seja igual ou mais que a federal, né? Conforme as nossas necessidades e aos nossos direitos. Legal. Outra coisa que tenho muito conversado com os colegas, principalmente, é que por conta do achatamento do nosso poder de compra, muitos colegas ficaram sem casa, eles não têm casa. É possível a gente ter um plano governamental, algo que atenda os policiais? Hoje nós já criamos condições, né, para quase todos os policiais civis. O que nós fizemos? Nós alteramos aí o limite de renda. Antes era de 1 a 5 salários mínimos. Hoje é de 1 a 12 salários mínimos. Então, você pega hoje quem ganha até 14 mil mais ou menos. Então, os policiais, os agentes, por exemplo, aproscopistas, escrivães, que estão nessa faixa, eles já podem ser atendidos. Então, nós temos, por exemplo, o Alto Mangueiral, nós temos a expansão do Mangueiral que vai sair, residencial Sobradinho. São muitos empreendimentos que esses policiais podem já receber. E aí a gente, inclusive, orienta as entidades para que elas, né, se credenciem como entidade que altere seus estatutos, para que também possam participar dos nossos programas habitacionais. Mas o policial civil hoje, ele já pode se cadastrar ou ele pode participar de alguma entidade que será atendida, porque o policial civil, ele tem direito, como outros servidores públicos, que estão nessa condição. Nós não podemos segmentar, porque aí é inconstitucional. Então a gente não promete aquilo que a gente não consegue cumprir. Mas na política habitacional do Distrito Federal, desenvolvida pelo governador Ibanez, e que a gente conseguiu tocar, a gente hoje atende todos os servidores públicos que ganham aí até 12 salários mínimos.
E aí, por exemplo, Itapuã Parque, né, que é um excelente condomínio, lá, por exemplo, nós vamos estar divulgando logo depois da eleição essa possibilidade também para o policial. Então é mais uma, são 12 mil unidades habitacionais, algumas já foram entregues, outras serão entregues em breve, e o policial civil também pode ser contemplado para poder sair do aluguel. Legal. E eu tenho algumas dúvidas quanto a isso. A primeira é a associação, a APC, ela se credencia e aí os policiais procuram a associação e vão até a CODAB para dar seguimento a esse... Isso. A associação, ela sendo credenciada, alterando seu estatuto e podendo participar dos programas habitacional, tanto quando houver um chamamento público, ela vai poder participar e também fazer jus ao recebimento de unidades habitacionais. Tem as suas regras, depois, é claro que isso aí existe a forma como vai ser, depois nós vamos orientar direitinho, mas não podemos perder essa oportunidade. Tá, joia. E a outra dúvida é o seguinte, quantos imóveis vocês estão programando para entregar para o ano que vem? Olha só, diferente do governo passado, que não deixou nada planejado, programado, para que nós entregássemos nesses nossos primeiros 4 anos de governo, nos nossos próximos 4 anos de governo, nós já temos hoje programado, mapeado, são números, quase 85 mil unidades serão entregues. Então nós estamos falando aqui de 12 mil unidades lá no Parque da Bênção, nós estamos falando de 7 mil unidades no Alto Mangueiral, nós estamos falando de 3 mil no Residencial Sobradinho, nós estamos falando de Pipiripau, nós estamos falando de QNRC, estamos falando de 100 ímpares em Samambaia, nós estamos falando de Braslândia. Então assim, nós estamos falando do Distrito Federal como um todo. Então a nossa política habitacional, ela é de verdade e ela é ampla. Legal. Então, Ayrton, se você quiser, o espaço é seu, se você quiser falar mais alguma coisa para os policiais, nós estamos à disposição aí. Bom, eu quero agradecer o carinho, né, que eu tenho recebido dos policiais, quero agradecer todo esse apoio, tenho certeza que, e com fé em Deus, nós vamos estar lá na Câmara apoiando aí as demandas dos policiais, brigando como eu sempre fiz e mudando aí essa situação que muito aflige os nossos policiais, muito aflige os policiais, que é uma coisa lamentável. O policial precisa ser bem tratado para tratar bem a população, para cuidar bem da população. Então o policial hoje ele vive uma condição, né, não muito boa, em razão das circunstâncias. Então a gente precisa cuidar melhor de quem cuida da população. E tenho certeza absoluta que juntos nós faremos isso. Então fique com Deus, forte abraço, e a nossa vitória sempre é proporcional à nossa luta. Legal, mas deixa eu falar mais uma coisa. Qual é o teu número mesmo?